bom dia, querido. Quinta-feira e você tem aprendido essa semana que você é um abençoado, que sobre a sua vida há uma graça disponível, uma bênção disponível para que você cumpra o seu propósito. Aquele propósito que faz você acordar motivado e animado, sabendo que no mundo teremos aflições, mas Jesus venceu o mundo e você está em Cristo, é mais do que vencedor e também recebeu de herança as bênçãos de Abraão. Nós entendemos o que era bênção. Bênção é uma capacidade de produzir o suficiente para você e mais ainda a abastança para cumprir o seu propósito. Você tem entendido que você é abençoado, as bênçãos seguem você. Você tem entendido aqui que herdou a bênção de Abraão, porque você é corpo de Cristo. Cristo é o descendente de Abraão, aquele que recebeu a bênção que era para os descendentes. E porque estamos em Cristo, somos herdeiros e descendentes de Abraão também. Entendemos que a bênção de Abraão era essa capacidade de produzir, de acrescentar aquilo que estava faltando, acrescentar o acréscimo, o favor de produzir o necessário para si e ainda sobrar. Entendemos que maldição é a ausência da bênção. Então, maldição é viver sem a benevolência, o favor e a prosperidade de Deus. A maldição, nós lembramos lá que chegou a Adão pela desobediência, por ele se desligar de Deus através da desobediência, então não usufruir da bênção. Jesus veio e religou essa luz na escuridão para que a gente possa usufruir da bênção. Ora, se somos abençoados e somos herdeiros da bênção de Abraão, conquistada por Cristo Jesus para nós, vamos ter que aprender a viver como abençoados. E é isso que vamos começar hoje e amanhã a tratar. Se você é um abençoado, você precisa se comportar como um abençoado que você é. E uma das características, a primeira que a gente vai tratar hoje, é que a bênção, ela expulsa a maldição. Sabe, querido? Da mesma maneira que onde há luz não pode haver trevas, a mesma maneira onde há a bênção não pode haver a maldição, porque a treva é a ausência de luz e a maldição é a ausência da bênção. Quando um chega, o outro tem que sair. Então, a partir do momento que você recebeu a bênção, a falta, a ausência, aquilo que não tinha, vai ter que sair para entrar o acréscimo, para entrar a provisão, para entrar a prosperidade. Então, é importante demais que você, como um abençoado que tenha consciência de que a maldição não é legal na sua vida, não é legítima e não pode mais te alcançar. Um bom exemplo disso é se a gente ler lá o livro de Números, lá no Antigo Testamento, que conta várias histórias para nós, mas a partir de Números 22, nós vamos entender através da vida de Balaão que a bênção, a maldição não pode prevalecer num abençoado. A maldição não pode chegar a alguém que já foi abençoado por Deus. Nós vamos entender um pouco, se você ler com calma todo esses 2 ou 3 capítulos de Números, a partir do 22, do versículo 12 mais ou menos, ele começa a narrar ali o aspecto de que Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele estava temeroso com o povo de Israel, porque ele tinha percebido e entendido que havia sobre o povo de Israel um favor especial de Deus. Havia sobre o povo de Israel uma capacidade de acréscimo, uma capacidade de vitória sobre a adversidade. E diante desse fato, ele temia que o povo de Israel prevalecesse sobre ele. Então, sabendo que Balaão era alguém que recebia de Deus instruções, falava com Deus, ele então convoca Balaão para que Balaão
amaldiçoe o povo de Israel. Nós temos o contexto do próprio Balaão, mas não é o que interessa para nós nesse dia. Hoje nós vamos nos ater ao povo de Israel, que era abençoado. E então Balaque chama Balaão, mas ele propõe a ele que ele amaldiçoe o povo de Israel para que ele pudesse prevalecer sobre esse povo. Mas sabe, lá em Números, no capítulo 22, 12, Deus diz a Balaão o seguinte: não irá com eles, nem amaldiçoarás o povo. Por quê? Porque o povo é abençoado. Ou seja, se o povo já é abençoado, a maldição não pode chegar. Da mesma maneira que onde já há luz, a trevas não pode chegar. Então, Deus já estava dizendo a ele que não havia como, onde havia a bênção de Deus, chegar maldição. Sabe, querido, assim é na minha vida e na sua vida. Nenhuma maldição pode mais chegar até nós. Nenhuma maldição pode afetar a nossa vida. Por quê? Porque a bênção de Deus já está sobre a nossa vida e não há espaço para maldição. A ausência não pode chegar, porque já há em nós o acréscimo. Lá em Números 23, no versículo 8, questionado pelo rei por Balaque sobre por que não amaldiçoar o povo, Balaão responde o seguinte: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ou seja, como posso declarar falta a quem Deus não declarou isso? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Ou seja, nenhum homem, nenhuma pessoa, ninguém nessa terra pode tirar de você aquilo que Deus já deu. Se a bênção está sobre a nossa vida, somos abençoados, não há lugar para maldição, porque a bênção, ela rejeita, ela expulsa a maldição. Em Números 23, 19, um pouco mais abaixo, eu gosto dessa frase e é dentro desse contexto de que Balaque continua insistindo para que Balaão faça aquele contrato deles de amaldiçoar o povo de Israel. E eu amo e quero que você declare comigo esse versículo que está dentro desse contexto da possibilidade de amaldiçoar alguém abençoado por Deus. E ele responde: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Balaão está dizendo que aquele que é abençoado por Deus não pode receber outra condição sobre a vida dele do que a própria bênção. Então, no final, aquele rei havia contratado Balaão para amaldiçoar aquele povo. E o que, na realidade, Balaão teve que fazer, porque ele precisava obedecer a Deus, foi abençoar também, declarar a bênção sobre o povo de Israel, dizendo que o que Deus abençoou, ele não poderia revogar. E assim é na minha vida e na sua vida. Aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, quando ele se fez maldito, ausente da bênção em nosso lugar, para que nós fôssemos acrescentados, que a bênção fosse acrescida à nossa vida, isso nenhum homem pode revogar. Então, querido, você é abençoado em Cristo Jesus. Você é herdeiro da bênção de Abraão através de Cristo Jesus. Homem nenhum espírito contrário nesse mundo pode revogar aquilo que o Deus que não mente, que não volta atrás, declarou sobre a sua vida. Você e eu somos abençoados em Cristo Jesus e maldição nenhuma pode chegar à nossa tenda, à nossa vida ou sobre nós. E nós declaramos então, aonde havia falta, aonde havia deficiência, a bênção chegou e o acréscimo junto com ela. Creia que naquele lugar, na área da sua vida, que você sabe melhor que ninguém, que está faltando algo, que está deficiente em algo, você já é acrescido e abençoado em Cristo Jesus.
chama a existência, traga à existência aquilo que está já disponível para a sua vida, porque essa bênção, ela é necessária para você alcançar o seu propósito. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque nenhuma maldição pode chegar à nossa vida ou à nossa casa, a nossa bênção não pode ser revogada, porque foi o Senhor, o Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que derramou sobre nós essa bênção através de Cristo Jesus, conquistada na cruz, essa herança de herdeiros em Cristo, descendentes de Abraão. Cremos que somos abençoados e vamos avançar até atingir o nosso propósito com a sua bênção e na confiança de que o Senhor nunca vai deixar de nos acrescentar. Tenha um dia abençoado, cheio de acréscimo na prática da palavra, em nome de Jesus.